Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares que estão presencialmente ou remotamente acompanhando os trabalhos desta comissão. Me permitam cumprimentar todos através da deputada estadual Andréia de Jesus, que acabou de fazer uma discussão essencial sobre a função do Estado e de tudo que nós estamos enfrentando ao tramitar este projeto de lei complementar e a PEC durante a pandemia. Me sinto muito representada, deputada Andréia, em cada ação parlamentar sua e me sinto fortalecida, porque eu acho que quando uma mulher avança, todas nós avançamos. Quando uma é atacada, acho que todas nós também somos atacadas. E somos alvo preferencial dos ataques. Mesmo nós, mulheres, deputadas, parlamentares, não temos as nossas prerrogativas parlamentares respeitadas. Mesmo fazendo o mesmo trabalho que um deputado homem, a nossa prerrogativa é questionada. A do deputado não é questionada. Então, me sinto muito representada em cada ação sua e em cada debate, porque eu acho que é assim que a gente vai tornar esse espaço menos opressivo e menos violento para as mulheres que virão depois de nós nas próximas legislaturas. Presidente, me permita, nas minhas considerações, eu quero fazer uma cronologia do processo para que as pessoas possam compreender o trabalho diferenciado, coerente e respeitoso que esta comissão, da qual eu não sou membro titular, sou membro suplente, mas que esta comissão exerceu. Então, eu quero trazer algumas informações, né? Nós tivemos, numa sexta-feira, que foi dia 19 de junho, um ato político do recebimento da PEC e do projeto de lei complementar da reforma da Previdência. Foi um ato político, mas regimentalmente a reforma foi recebida em plenário no dia 23 de junho. Já no dia 2 de julho, já havia parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Eu estive na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, mesmo não sendo membro titular. Deputada Ana Paula Siqueira representa muito bem, brilhantemente, o nosso bloco na comissão. E nós buscamos, na Comissão de Constituição e Justiça, tentar estabelecer um processo menos acelerado. Não conseguimos. Então, do dia em que a reforma foi recebida nessa casa, até ela ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, foram 8 dias. Que pressa, que rapidez. Eu tenho 2 PECs que estão protocoladas desde o dia 3 de fevereiro de 2019. Elas nunca foram pautadas na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho dezenas de projetos de lei que, embora eu tenha feito e continuarei fazendo pedidos reiterados, nunca foram pautados na Comissão de Constituição e Justiça, mas em 8 dias, uma reforma com a complexidade que é esta, não só foi pautada, como foi aprovada, com um desmembramento que não é mérito da Comissão de Constituição e Justiça, é mérito do nosso trabalho, é mérito do Bloco Democracia e Luta, que não aceitou a compilação de várias reformas numa só, como eles tentaram passar aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu registro também a atuação do nosso bloco parlamentar, que fez com que a reforma administrativa e sindical não continuasse a sua tramitação em conjunto com a reforma da Previdência. Se a preocupação do governo era com o prazo do Ministério da Portaria, do Ministério da Economia, o governo poderia ter tentado alterar o prazo e estabelecer um diálogo com o governo federal. Não fez isso. Preferiu tentar impor um ritmo de votação aqui à Assembleia Legislativa. Depois disso, parecer da Comissão de Constituição e Justiça aconteceu numa sexta-feira. Na segunda-feira, a Comissão de Administração Pública já emitiu um parecer que foi votado
na terça-feira, dia 7 de julho, mesmo com a obstrução que eu e o deputado Sargento Rodrigues fizemos na Comissão de Administração Pública. Bem, 10 dias úteis depois da reforma ser recebida na Assembleia, ela foi votada em 2 comissões. E aí veio a Comissão de Trabalho, que recebeu o projeto de lei complementar no dia 7 de julho e somente 50 dias depois, ou 36 dias úteis depois, está emitindo o seu parecer. Eu queria explicar às pessoas que estão nos acompanhando que, caso a comissão não emitisse o seu parecer, na próxima semana o projeto sairia da comissão sem parecer. Então, as pessoas podem estar se perguntando, mas se eles são contra, por que eles estão fazendo o parecer aqui? Porque se nós não pautássemos, na semana que vem, sairia da comissão sem posicionamento da Comissão do Trabalho, porque regimentalmente tem prazo, e iria para a próxima comissão, que é a de fiscalização financeira e orçamentária, sem parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência. Então, por isso essa reunião está acontecendo. Então, esse processo demonstra a diferença e demonstra o compromisso que a Comissão de Trabalho teve de dialogar. 2 audiências foram realizadas nesse percurso, mas, fundamentalmente, de não correr com a tramitação de um projeto de lei complementar com conteúdo tão complexo como esse que nós já estamos denunciando desde que a reforma veio para a Assembleia Legislativa. Assim, eu quero parabenizar, felicitar e me dizer que me sinto muito representada no parecer apresentado pelo deputado Celinho do Citrocel, que demonstrou, como sempre, a coerência da sua vida parlamentar, da sua origem, com aqueles que representa, que é a classe trabalhadora. Então, esse processo foi importante. Quero parabenizar a comissão, quero parabenizar e reconhecer o trabalho do nosso líder de bloco, o deputado André Quintão, nesse processo, e a importância desse parecer que aponta os problemas. Porque aí, presidente, para finalizar, Vossa Excelência sabe que eu acompanhei presencialmente e fazendo vários testes de Covid durante esse período, presencialmente todas as atividades sobre a reforma da Previdência. Essa reforma está tramitando sem estudos. Ela vai a plenário sem estudos técnicos, sem a gente, de fato, compreender por que o IPSENG, quer dizer, eu compreendo, mas não está escrito, por que o IPSENG está sendo desmontado. Sem a gente, de fato, ter estudo que demonstre por que as mulheres estão sendo atacadas na reforma, como estão sendo, e a deputada Andréia de Jesus lembrou. Eu tenho os estudos que dizem o contrário, do porquê da diferença de idade, por todas as atribuições que nós assumimos que não são remuneradas. Então, não tem embasamento técnico. É uma reforma que veio com um posicionamento político do governo Zema. Não tem base técnica. E é o cúmulo da incoerência, porque nos discursos aqui, nós vamos ouvir isso hoje, é uma reforma, sem ela não tem equilíbrio atuarial. Aí o governo apresenta um estudo que não mostra equilíbrio atuarial, que mostra que continuará em desequilíbrio atuarial até 2050. Como é que o governo apresenta uma reforma que ele mesmo diz que não tem equilíbrio atuarial? É muito desgastante, eu acho que é muito cansativo para o servidor público ser alvo permanente de ataques de um governo, enquanto ele mantém a estrutura do Estado em funcionamento. Eu sou muito atenta aos debates. O governo não responde às nossas perguntas. Primeira vez, o primeiro debate, eu perguntei, por que vocês estão desmontando o IPSENG? Qual é a avaliação técnica? Silêncio. Por que a diferença com as mulheres? Silêncio. Por que fundos, considerando que não é capitalização? Silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Por que 40 anos de sala de aula para a professora?
Silêncio. Vem com o mesmo PowerPoint. Eu assisti o mesmo PowerPoint 3 vezes aqui na Assembleia Legislativa já. É o mesmo PowerPoint, com os mesmos bonequinhos. É o mesmo PowerPoint. Por 3 vezes eu assisti a mesma apresentação, o mesmo discurso superficial e um debate de déficit que não cola. Está com déficit? Por que a Localiza não paga o IPVA igual eu pago o IPVA? Por que a Localiza paga menos IPVA do que qualquer cidadão que tem carro nesse estado de Minas Gerais? Por que nós estamos com 13 bi de isenções, sonegações e renúncias de receita e ninguém mexe nisso? Por que a gente não discute uma reforma tributária? Por que a gente não, com o Estado de Minas Gerais, com a fortaleza política que deveria ser, não estaria rediscutindo o Pacto Federativo? Porque da forma que está não tem jeito. Por que nós não estamos discutindo como retomar a economia do Estado? Porque é a economia que melhora, a retomada da economia que melhora as condições do povo de consumir, que melhora, portanto, a arrecadação de impostos. Por que nós não estamos discutindo concurso público? Por que nós não estamos tendo um cronograma de concursos públicos em todas as áreas que estão defasadas? Nós 3 participamos de uma CPI que fez a apuração do crime da Vale em Brumadinho. Nós 3 que estamos nessa mesa ouvimos que a defasagem da Defensoria Pública, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, era em média de 30% a 40% de servidores efetivos. Isso estou dizendo numa área, porque 50% da educação é contrato temporário. Isso para dizer das outras áreas, que não tem contrato, não tem concurso, e as pessoas estão adoecendo pelo excesso de trabalho. Por que nós não estamos debatendo concursos públicos no Estado de Minas Gerais? É porque é uma opção política do governo Zema fazer uma reforma que abra aquilo que é direito, que é a Previdência, para o mercado, para transformar o IPSENG em plano de saúde privado, para abrir a Previdência Complementar de natureza pública para o Itaú, para o Bradesco, para o mercado financeiro. É por isso, as opções são políticas do conteúdo programático deste governo do Estado. Presidente, o que me cabe nessa comissão é fazer a discussão. Eu quero explicar aos que nos acompanham, né? Como não sou membro titular, eu não voto, mas tenho o direito de dar opinião, e farei isso em todos os lugares, quantas vezes forem necessárias, fazendo a luta contra a reforma da Previdência. Contra. E aqueles que estão iludidos, achando que estão negociando pequenas emendas para pequenos grupos de servidores, eu vou deixar um alerta de quem milita há muito tempo no serviço público. Nenhuma emenda será capaz de apagar a vergonha se uma reforma da Previdência como essa for aprovada nessa casa. Nenhuma emenda será capaz de apagar o seu voto favorável à reforma da Previdência, porque ficará marcado na vida de todo servidor público o aumento de contribuição, ficará marcado o confisco do salário, ficará marcado o fim do IPSENG, porque esse é o projeto do governo Zema. Não há emenda que substitua isso que os servidores perderão. Então, é por isso que nós, inclusive, taticamente, não fomos fazer negociação de emendas, porque a negociação de emendas só traria condições para o governo obter maioria aqui no Parlamento e não alteraria os ataques que estão sendo feitos. Nós vamos apresentar a emenda no plenário como tática de obstrução e como tática de fazer o debate. E nós vamos fazer esse debate até o fim. E eu lamento profundamente, para finalizar, presidente, aquilo que o professor Cleiton lembrou. Os sindicatos, e eu falo porque é o lugar de onde eu venho, diferente de quem vem aqui atacar a organização sindical, eu estou falando do governo do Estado, porque isso aconteceu aqui em audiência, as direções sindicais também não têm cheque em branco para falar pelas suas categorias. É representação. E as entidades sindicais não tiveram condições de convocar suas assembleias para que a categoria pudesse se posicionar. É cruel esse processo, porque as entidades sindicais vieram aqui, fizeram os apelos, trouxeram o conteúdo, mas as suas categorias não puderam se reunir em assembleia. E a categoria que chamou a reunião em assembleia foi proibida de realizá-la por uma decisão judicial, que foi o caso da Asteng, que foi trazido o debate aqui durante o nosso seminário. As categorias não puderam se reunir. Então, é óbvio que o governo Zema aproveita a pandemia para votar uma reforma com galeria fechada.
sem povo aqui dentro, de forma que fique mais fácil para ele tentar conquistar os votos necessários. Mas nós vamos cumprir todo o nosso rito de debate, de obstrução e de trazer o conteúdo dessa reforma. Então, deputado Celinho, parabéns pela coerência e pelo seu parecer. Deputado André Quintão, parabenizo pelo trabalho do Bloco Democracia e Luta na defesa dos servidores. Porque essa que é a questão. Quando eu defendo servidor público, eu estou defendendo a população. Porque quem presta serviço é a professora, é o policial, é a enfermeira. São essas pessoas que prestam serviço ao povo. Essas pessoas têm que ser defendidas e não atacadas nessa reforma da Previdência. Obrigada, presidente.